Oi, gente. Tudo certo por aí? Eu vim aqui gravar esse vídeo hoje. Depois eu vou soltar aí pra vocês no meu feed, tá? Aqui eu tô sempre falando, meu principal tema sempre vai ser abordando o mercado de trabalho, né? De certa forma, e sempre dentro aí do que eu tenho vivenciado no meu dia a dia, né? No que tem acontecido, né? Nas minhas entrevistas, no recrutamento e seleção, o que tem acontecido no meu dia a dia, no bate-papo aí, né? Na abordagem aí, nas pessoas que eu tenho mantido contato, principalmente com os candidatos, né? E uma mensagem, né, que Deus tem falado muito comigo no meu coração, e é o propósito dessa página, e é o propósito do meu coração, tá? São 3 palavras, que é o que norteia hoje a minha vida, direciona a minha vida, direciona essa página, tá? E vem de Deus, tá? É direcionado por Deus, pelo Espírito Santo, tá? E norteia o meu trabalho aqui e com as pessoas. E é uma coisa que tem vindo com a sabedoria do Espírito Santo, né? Eu costumo dizer até para minha parceira, que é a Dani Brandt, e as vagas, toda vez que chegam vagas por aqui, chegam novas empresas que se conectam com a gente. Nós já temos normalmente um banco aqui, né, de perfis. Nós costumamos ter um banco aqui ativo, e essas pessoas, elas que vêm conectadas, ficam conectadas a nós. Eu sempre peço um direcionamento do Espírito Santo e sabedoria para ele, para a gente direcionar sempre as pessoas certas para o lugar certo, com um propósito. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho tentado, inclusive, que a minha mensagem hoje aqui é isso, é falar sobre isso. Então, a mensagem hoje é sobre isso: semente, propósito, especialista, tá? Eu até fiz umas anotações aqui. Na verdade, eu tô aqui, né, com esse novo trabalho, como consultoria, como especialista em RH, recrutamento e seleção, atuando aí de forma autônoma, desde junho, que eu tô aqui ativamente trabalhando desta forma. Mas Deus eu já estava vindo me posicionando há algum tempo, desde setembro do ano passado, que Deus havia colocado uma palavra no meu coração. Eu estava vindo de um processo, estava vindo com algumas situações na minha vida e eu precisava me posicionar, né? E assim, uma coisa que eu quero falar para vocês hoje, para as pessoas que estão perdidas, principalmente na vida profissional. Se você está fazendo algo, profissionalmente falando, isso está te cansando, isso te cansa, isso te desgasta, seja autônomo, CLT, seja o que for. Se isso está te desgastando, está te cansando, está gerando um desgaste, um desânimo, um cansaço, isso não é o seu propósito, tá? Essa não é a sua semente, não é isso que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você, a semente que Deus colocou no seu coração, aquilo que você tem para ser um especialista na terra, não te cansa, tá? Isso não te cansa. E eu vinha fazendo alguns trabalhos e estava me cansando. Eu estava fazendo canecas, cestas, me preenchia, mas chegou um tempo que eu estava me cansando, eu não estava suportando mais aquela situação. Chegou a um ponto que alguns pedidos de cestas já me causava estresse, me cansava. Eu não me renovava a cada manhã, né? Eu me estressava a cada manhã que eu tinha que levantar e fazer uma cesta. Então,
comecei a fazer vários cursos, via várias palestras, e as pessoas falavam, olha, o seu propósito, ele não te cansa. É algo que, pelo contrário, quanto mais você dá, mais você se enche, né? Então, você começa por aí a observar o que é o seu propósito. Aquilo que é o seu propósito, aquilo que está dentro de você, quanto mais você dá aquilo, quanto mais você serve a pessoa, quanto mais você serve alguém, quanto mais você serve na terra, mais você se enche. Gente, é inacreditável, mas eu tenho vivido esses dias. Quanto mais eu sirvo as pessoas, quanto mais eu me posiciono, quanto mais eu ajudo, quanto mais eu direciono as pessoas, quanto mais eu falo sobre isso, sobre propósito, sobre destino, sobre semente, sobre fé, mais eu me encho. É aquela questão sobre quando a gente estuda algo, mas quando nós vivenciamos aquilo, quando nós passamos aquilo para frente, né? Nós aprendemos mais. E eu posso dizer hoje que quanto mais quando você vive algo que está dentro de você, que é uma semente que está plantada dentro de você, você floresce, né? E quando você floresce, você dá aqueles frutos, você alimenta as pessoas. Quanto mais você alimenta, mais preenchida você é. É assim, é maravilhoso, é grandioso, E a própria Bíblia diz, né? Maior é o que serve. Eu quero começar contando uma situação que aconteceu essa semana. Eu peguei um currículo, era uma vaga bem simples de fazer, uma vaga de tipo auxiliar geral, não precisava ter muita experiência, era uma vaga operacional. A pessoa ia trabalhar com serviços de auxiliar, de limpeza, é um trabalho bem pesado, inclusive, que podia ser pessoas que trabalhavam em obras, que estavam acostumadas já com um trabalho braçal, operacional, né, com rotinas meio pesadas até, né, eram trabalhos assim que se estendiam até um pouco período noturno, né, iam trabalhar com limpeza, lavagem de alguns itens, enfim, é um pouco assim, um serviço bem braçal. Mas a empresa queria uma pessoa, podia ser jovem, um pouco estável, tinha lá os detalhes que a empresa estava buscando lá, né? E eu peguei um currículo eu assim, é algo também que eu não sei explicar, mas acontece muito. Currículos que às vezes a gente olha, a gente nem liga, né? Normalmente um recrutador não vai ligar para aquela pessoa. E eu peguei um currículo que o último trabalho da pessoa tinha sido em 2017. E aí você olha aquilo, você fala, hoje em dia tá muito comum as pessoas trabalharem de Uber, trabalharem autônoma. Antigamente não se colocava isso no currículo, mas hoje se coloca muito isso no currículo, né? Um trabalho autônomo, trabalho de Uber, enfim. Só que tem muita gente que ainda não coloca, porque acha que a empresa não valoriza. Mas também é bacana colocar. Mas eu olhei em 2017, enfim, liguei, chamei a pessoa no WhatsApp, apresentei a vaga, ela teve interesse, marquei e liguei. Conversando com esse rapaz, comecei ali a desenvolver uma conversa com ele. Ele estava totalmente desorientado, 29 anos. O último trabalho dele tinha sido numa padaria de um mês. E essa padaria, inclusive, era de um irmão dele. E esse irmão está com essa padaria desde 2017 até hoje. E aí começou a surgir alguns questionamentos. Por que ele ficou só um mês? O que aconteceu? Por que de lá pra cá ele não trabalhou mais? O que ele fez? E eu comecei a perceber ali uma sucessão de erros na vida daquele rapaz. Uma sucessão de coisas começa e para. Ele disse que foi trabalhar com esse irmão, não deu certo, o irmão não quis dar continuidade no trabalho com ele. Você imagina, né? A pessoa tem um irmão que tem um estabelecimento que deu certo desde 2017
e não quer o irmão ali com ele. E você já fala, bom, se nem o irmão quer, né? Eu falei, mas desde 2017, o que você vem fazendo? Ele falou, bom, eu não tinha carro, aluguei um carro, fui trabalhar de Uber, mas também não deu certo. Comecei a fazer direito, não deu certo. Fiz uma outra faculdade lá, ele falou, análise de sistemas, não deu certo. E aí ele começou a falar, eu falei, mas comecei a imaginar N situações. Ele falou, entrei em depressão, perdi uma namorada. E começou a falar, e eu já entrei no outro âmbito, né? Foi onde eu entrei no propósito. Falei, fulano, o que você gosta de fazer? Eu já comecei a entrar já no propósito dele. Falei, o que você gosta de fazer? O que você faz nos tempos livres? Você joga videogame? Você fica na internet? Você sai? O que você faz? Comecei a instigar ele, porque, gente, o nosso propósito normalmente está ligado ao que a gente faz nos nossos tempos livres, né? Comecei a instigar ele nisso, e ele falou assim, olha, quando eu fui fazer análise de sistemas, eu gostei e tal, mas um lado mais programação, tinha que ter inglês, eu não tinha o inglês e tal. Eu falei, mas você gosta dessa coisa de informática? Você já tentou trabalhar com marketing, esse lado mais criativo? Falei, depois da pandemia, as empresas estão procurando muito essa coisa do criativo, de mídia, postagem. Você mexe no Canvas, Photoshop. Comecei a conversar com ele. Eu falei, vocês são a geração que mais tem acesso a estudo, a YouTube, tem tanta coisa. Tem curiosidade, como é que funciona tal coisa? Olha no YouTube. Falei assim, você fica jogando videogame, né? Por que você não vai no YouTube ver como é que funciona? Aí, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, saber, entender, estudar. Esses dias Deus me levou também num outro lugar, numa situação. E aí eu falei pra ele assim, viu? Vai no Senac, procura cursos, como você tá desempregado, sua mãe... Então, gente, outra dica que eu vou deixar aqui. Ele tava desempregado, a mãe é aposentada por invalidez. Eu falei, veja bem, aí é uma cidade grande, ele mora numa cidade grande, não é Bauru. Eu falei pra ele assim, olha, vai aí no Senac, no Senai, procura se informar, o Senac tá dando muita bolsa de estudo, o Senai também. Procura cursos na área da internet, da mídia, Photoshop, Corel. O tempo que você fica aí jogando videogame, joguinho, vai aprender a mexer no Canvas, vai aprender a mexer no Photoshop. Falei, vai fuçar. Falei, as lojas não tem tempo de ficar, eles estão procurando muita pessoa que mexe com design, Photoshop, cria uma página. Falei, se mova, né? E aí eu lembrei da minha história, né? Porque esses dias Deus me fez lembrar da minha história. E ele com 29 anos, eu falei pra ele assim, viu? Você sabe com quantos anos eu fui ser estagiária? Com 28 anos, eu falei. E não é vergonha. Eu falei assim, um recomeço pra você seria um estágio. Eu falei, então, vai procurar um curso no Senac, começa com um cursinho menor, né, de Photoshop, de Illustrator, né? Depois parte por um técnico. E você, com um técnico, você consegue ser estagiário. Vocês sabiam também que com um técnico vocês conseguem ser estagiário, gente? Pois é, na ETEC aqui. Qualquer curso técnico consegue ser estagiário. E aí eu falei, vai atrás de um curso técnico, vai ser estagiário. Eu falei, você tá muito assim, apegado ao macro. Eu vou fazer direito, vou fazer análise de sistema. Você tem um macro objetivo, ok, legal, bacana. Mas começa por algo, começa pelo micro, começa por um cursinho de 6 meses, de 3 meses, de R$100. Não tá trabalhando? Procura lugares que tem cursos que vai te dar uma bolsa de estudo. Começa por algum lugar, vai fazer um curso, networking, gente, começa a se mexer, você começa a se mexer, as coisas começam a acontecer pra você. E eu comecei a falar tudo isso pra ele, era uma entrevista,
Você tem noção? Era uma entrevista. Então Deus tem me colocado aqui nesse lugar para fazer essas coisas, para servir. Então eu quero deixar essa dica aqui para você hoje, né? Você que tá aí parado, perdido, procura o Senac, procura o Senai, procura uma bolsa de estudos. Teve uma outra moça também, esses dias conversou comigo, que estava desempregada. Ela trabalhou numa rede grande aqui de mercado, já atuou com a parte de escrita fiscal. Tinha trabalhado bastante no financeiro. E eu falei, fulana, procura... Aí eu printei a página do Senac, mandei para ela. Tinha lá um curso, retenções fiscais. Ela estava desempregada, ela conseguiu. Tá fazendo curso no Senac, retenções fiscais de graça. Tem que comprovar renda lá, tem um esquema lá que você tem que comprovar renda, mas se você não tá trabalhando, se informa lá certinho, tá, gente? E aí, dentro disso, dessa questão de propósito, eu quero contar 2 situações que aconteceu. Chegou 2 vagas para mim, bem específicas. Uma delas era uma loja de tecidos. E foi muito engraçado que tudo é muito novo para mim também e são desafios diários e eu falei, meu Deus, loja de tecido, né? Loja de roupa, vender, tudo bem, mas tecido, né? A gente fala, como que é isso, né? Liguei para a proprietária, falei, nossa, como que é vender tecido? E ela falou, olha, nós somos uma loja tradicional, assim, assim, assado, me passou os dados da vaga. Falei, uau, vai ser um desafio. Mas sempre conectada com o Pai, que eu falei, Senhor, me direciona. E eu postei a vaga, né? Não tava tendo muito tempo ali de fazer uma vaga elaborada, uma mídia elaborada. Vai vendo, preciso fazer uma mídia elaborada. Não tinha tempo. Postei lá no Stories meu, uma pessoa me chamou. Essa vaga é minha. Aí na hora, né, muita gente me chama aqui, peço até desculpa, às vezes não consigo atender todo mundo. Eu entrei lá, né? Falei, oi, chamei ela falou, oi, eu quero essa vaga pra mim. Eu falei, me manda seu currículo e tal. Dei uma olhada no currículo dela, era um currículo até legal, trabalhando em umas empresas legais, era meio estável. Aí na hora ela tava tranquila, liguei pra ela, conversei com ela, bati um papo, entendi um pouco o perfil dela. Tinha mais alguns perfis lá também, que eu já tinha um banco de dados e mandei pra proprietária da loja naquela semana. E, gente, tem acontecido, assim, coisas sobrenaturais comigo. Deus tem enviado, assim, pessoas, assim, direcionadas mesmo para as vagas. E essa vaga em específico, eu mandei essa pessoa lá e posso dizer que foi Deus do começo ao fim. Essa pessoa foi, sentou, conversou, já fez ali a anotação do que a dona estava falando. Naquele dia mesmo ela ficou lá para fazer um teste e ela acompanhando lá a proprietária, atendendo. À tarde chegou um cliente, né, que ia participar de um piquenique, queria um tecido e tal. Ela já, né, meio que foi atender essa cliente, perguntou quantas pessoas iam. Eu vou num piquenique, tantas pessoas, 4 pessoas. 1,5 m acho que dá. Já foi lá, catou a tesoura, cortou. E a proprietária falou assim, no outro dia ligou pra mim e falou, Mary, mandou mensagem, né? Falou, Mary, eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas é surreal. Ela é diferenciada, essa pessoa. Ela já pegou o jeito da loja em 1 dia e meio e tal. Passou o final de semana ela testando. Aí passou todo o final de semana, liguei pra essa moça, né? E alinhei com ela, passei detalhes, né? Orientei também, porque por mais que ocorreu todo esse alinhamento de perfil com a loja e tudo, mas eles são os proprietários, então no início a gente sabe que também gera aquele entusiasmo, né? Mas eu falei pra ela, olha, haja sempre com coerência, né? Vai com calma e tal. Ela falou, Mary, eu não sei explicar. Eu sei que no 3º dia que ela tava lá, entrou uma cliente e a dona disse que falou assim pra cliente, viu? Parece que essa moça tá aqui 3 dias.
Então, quando você faz algo que tá dentro de você, que é o seu propósito, as coisas fluem, as coisas acontecem. E teve um outro caso também de uma loja, né, que trabalha com roupas de garimpos, né, de seminovos, moda seminova, e esse currículo também, todos os currículos, gente, que entram no meu e-mail, ficam lá. O que acontece? Toda vez que chega uma vaga nova, né, eu vou pesquisar lá no meu e-mail, moda, vendas, eu vou buscar. E aí eu busquei moda, né, ou vendas, e apareceu um currículo que a moça tinha cursado direito. Porém, ela estava cursando moda. E aí eu olhei aquele currículo, não tinha ficado muito tempo nos lugares, mas eu achei legal porque ela estava cursando moda, essa loja tinha um perfil de moda sustentável. Entrei no perfil dela, né, no WhatsApp lá, eu vi que ela tinha uma lojinha, que ela tava com umas coisas de design lá, de peças femininas, íntimas e tal. Falei, vou trocar uma ideia. Aí liguei e ela amou a ideia e tal, a gente marcou entrevista também, enviei ela pra lá e também foi outro casamento assim, perfeito. Ela foi, depois passou uns dias, fez o teste e ela era só pra ser estoquista e passou uns dias, chegou uma remessa de roupa lá, ela já fez uma avaliação e a dona ficou apaixonada porque ela ama moda, ela respira moda. E aí, conversando com ela na entrevista, eu falei, por que você fez direito, né? Ela falou assim, pelos meus pais, tal, mas desde criança, gente, olha isso, desde criança eu sempre estudei moda, eu sempre gostei, fazia as roupinhas das minhas bonecas e tal. Ela vai ver isso aqui porque ela tá aqui. E, enfim, já estava dentro dela a semente, entendeu? Então ela chegou ali, a loja casou com ela, né? E a outra loja casou com ela, o perfil, né, das pessoas também, os lugares por onde ela passou, a estabilidade, eram lojas mais tradicionais, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Gente, todo mundo tem uma semente dentro. Todo mundo tem um propósito. Todos nós fomos colocados aqui nessa terra para algo. Não é só assim para vir aqui e passar por aqui. É para fazer algo. E principalmente para servir o outro, para se conectar com o outro, né? E eu tenho certeza que principalmente as pessoas que estão perdidas, as mais perdidas são as que têm os propósitos mais lindos nessa terra. E o meu, né, e eu posso falar por mim, eu era uma pessoa totalmente desconectada com o meu propósito. Todos os dias eu tenho pedido para Deus sabedoria, para Ele me lapidar, né? Tenho me posicionado aqui cada vez mais e até para os empregadores, para as empresas que me buscam, eu falo, olha, as pessoas que ficam aqui no meu perfil são as que suportam, né, ouvir o que eu falo, tem os mesmos valores que eu. Normalmente numa entrevista a gente acaba contratando, não que eu seja a melhor pessoa, né, mas eu sou uma pessoa que por onde eu passei, né, e tem alguns empregadores meus, né, ex-patrões, que eles estão aqui, são meus amigos hoje, que me seguem, comentam as minhas postagens, porque eu agi com integridade por onde passei. Eu fui uma pessoa íntegra, eu cumpri com o meu papel, né? Eu fui uma pessoa justa e eu deixei a minha marca por onde eu passei. Então, eu tento fazer as contratações com o meu melhor, o melhor que eu tenho de mim. E é o que eu tento levar para as empresas também. Então, as empresas que me buscam aqui hoje podem ter a certeza que eu vou tentar levar o melhor profissional para você, baseado no que eu fui como profissional, né? E hoje sempre tentando buscar o melhor, as pessoas alinhadas com o propósito delas, né?
Que é isso que essa página hoje tá querendo e tô tentando levar. Então, hoje é essa mensagem que eu quero deixar, né? E essa mensagem que essa página quer trazer sobre semente, propósito e ser um especialista, certo? E dar frutos, né? E sempre é o que eu quero dizer, que maior é o que serve, né? E estudem, nunca nada é perdido, né? Estudar, treinar, nunca é perdido. Então, hoje, meu pensamento foi sobre isso. Muito obrigada a todos que estão por aqui, que me seguem, que mandam boas energias, que torcem por mim. Um grande beijo no coração.